Boa noite a todos. Prosseguimos com os nossos estudos sobre as nossas dificuldades psicológicas, emocionais, as nossas imperfeições. A doutrina espírita nos convida a trabalharmos as nossas tendências infelizes, as nossas más inclinações. O verdadeiro espírita, como diz Kardec, é aquele que se esforça para dominar as suas más tendências. Mas nós precisamos aprender quais são as más tendências, descobrirmos as nossas más tendências em nós, para depois podermos trabalhar e nos libertarmos dela, ou amadurecermos, evoluirmos, nos tornarmos melhores. Temos visto vários sentimentos muito importantes na nossa história, na nossa vida. E hoje também vai ser nesse sentido. Nós vamos conversar sobre a inveja, que a Igreja Católica, inclusive, considera um dos 7 pecados capitais. A inveja é um sentimento totalmente contrário à lei de Deus, do amor ao próximo, do amor a Deus, do amor a nós mesmos. Então, precisamos trabalhar essa nossa dificuldade, porque causa-nos muitos problemas, infelicidade, dificuldades nos relacionamentos, conflitos. E uma das características, às vezes, da inveja é que nós não damos conta, negamos mesmo essa imperfeição em nós. Mas nós aprendemos que o espírita, o cristão, está sempre se esforçando para melhorar. Por pior que seja a nossa dificuldade, a nossa imperfeição, precisamos batalhar, nos esforçar para nos tornarmos melhores. A Melanie Klein, uma psiquiatra, psicanalista austríaca, ela trabalhou muito com relação a isso nas crianças, e ela conta um conto, né? Uma fábula do invejoso. Então ela diz assim, que uma fada apareceu para um invejoso que tinha muita inveja do vizinho. E a fada disse para ele assim, olha, eu vou atender um pedido seu, mas o que eu der para você, o seu vizinho vai receber a mesma coisa em dobro. E o invejoso então pediu, vejamos só, para ficar cego de um olho. A inveja é exatamente assim. Nós queremos o que o outro tem e nós não temos, queremos que o outro não tenha o que tem, o que nós queremos. É muito triste nós reconhecermos que ainda possuímos a inveja. Às vezes, não aquela inveja grandona, né? Grande na nossa vida, mas que a gente ainda carrega um pouco desse sentimento infeliz. Então, a inveja é a cobiça por atributos, posses, status ou habilidade de outras pessoas. Então, nós destacamos aí em vermelho a cobiça, ou seja, não é admiração, admirar a inteligência do outro, a beleza do outro, as habilidades do outro. Isso é uma coisa, admiração. O invejoso, ele cobiça, ele quer ter o que o outro tem, sem mesmo fazer o esforço para conseguir. E normalmente eu quero ter para ser tão bom quanto o outro, mas também não quero que ele tenha, para que ele se diminua diante da minha possibilidade, da minha posição. Quais são as causas da inveja? Quando nós falamos de questões emocionais, sentimentais, questões da alma,
Nós espíritas sabemos que sempre tem lá uma causa profunda, né? Lá na nossa inconsciência, na nossa intimidade, que tem a ver com a nossa história espiritual de outras reencarnações. Normalmente nós trazemos de vidas passadas defeitos do ego, defeitos da alma, imperfeições que nós temos que trabalhar. E às vezes nós identificamos isso já nas crianças. Então, a nossa imaturidade psicológica, né, o nosso egocentrismo, que tem a ver com o nosso orgulho, que leva à questão do poder, tudo isso faz com que nós guardemos aí as questões da inveja. Nós não sabemos lidar com poder, com riqueza, né, com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Isso vem, nós vimos carregando de várias reencarnações. E já aprendemos que na raiz de todos os nossos sentimentos infelizes tem lá o medo, né? O medo de não ser feliz por não ter, por perder o que temos, de ser diminuído e até mesmo de morrer. Então, esse sentimento de medo, às vezes de paura, de terror, de passar por uma situação infeliz, faz com que nós queiramos mais. E o problema aqui não é querer mais e nos esforçarmos para isso. É dentro do nosso orgulho, porque nós não temos a habilidade, a inteligência para conseguir, a gente quer tomar do outro. A gente quer que o outro não tenha, pelo menos, para que a gente fique em pé de igualdade. Mas nós também temos as nossas causas atuais, né? Soma o nosso passado com aquilo que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes decorrente do meio da situação em que nós estamos vivendo, né? Então, nós vamos crescendo nesta reencarnação, desde a infância, permanecendo insatisfeitos com a vida, com aquilo que a nossa família pode nos dar, que os nossos pais podem nos dar, que a escola pode nos dar, que a sociedade, de uma maneira geral, pode nos dar. E porque nós somos atendidos nas nossas necessidades, muitas vezes egocêntricas, né, egóicas, nós ficamos insatisfeitos. E aí, essa insatisfação vai crescendo tanto em nós que a inveja se instala nos nossos sentimentos, na nossa vida. Também gera essa insatisfação, essa inveja, o tratamento que a sociedade como um todo, mas aqui no caso, mais a nossa família e os nossos professores, que são as pessoas que lidam conosco na primeira infância, às vezes a incapacidade dos pais e dos professores de tratar os filhos, de tratar os alunos, as crianças, com justiça, com equanimidade, dando a cada um segundo as suas próprias necessidades. Essas diferenças que os pais fazem em relação aos filhos, as preferências por um filho ou por outro, mais bonitinho, mais inteligente, faz com que o sentimento comece a se avolumar dentro de nós, tomando conta da nossa vida. Na medida que nós vamos crescendo, mais ainda vai se fortalecendo a inveja no nosso coração. Experiências frustradas. Nós queremos alguma coisa e não conseguimos. Temos um programa, um plano, desejamos alguma coisa que não se realiza, e, às vezes por culpa nossa, às vezes porque as circunstâncias não nos permitem alcançar aquilo que nós almejamos, e na nossa fraqueza a gente fica com o chamado olho gordo, né? Nós olhamos para aquele que conseguiu, um amiguinho, né?
um colega adolescente. Por exemplo, nós estamos interessados numa garota, numa menina, mas não conseguimos avançar para o entendimento, mas o outro consegue na frente, né? Essas frustrações da vida que são absolutamente normais. Ninguém aqui na Terra é realizado plenamente em tudo. As frustrações, os problemas, as dificuldades são naturais, fazem parte da vida e nós precisamos aprender a lidar com isso para fortalecermos o nosso caráter, a nossa personalidade, o nosso emocional. A baixa autoestima. A baixa autoestima é quando eu não me acho merecedor, não me acho capaz de fazer as coisas. Mas isso não significa que eu não tenho desejos, que eu não tenho sonhos, que eu não tenho aspirações na vida. E aí, dentro da impossibilidade de alcançar aquilo que eu sonho, porque eu não consigo realizar, dada o olhar, né, a percepção que eu tenho de mim mesmo, que é de imperfeição, de impossibilidade, né, a inveja vai começando também a crescer. A incapacidade de mudar sua condição pessoal, que é uma decorrência da baixa autoestima, né? Eu percebo que eu não tenho forças, eu não tenho inteligência para me tornar melhor, esquecendo que as conquistas intelectuais, as habilidades, fazem parte de um processo. Ninguém nasce sabendo, salvo quando nós trazemos de vidas passadas muito aflorado. Mas, em geral, na média, todos nós vamos aprendendo paulatinamente, no esforço, no somatório de aprendizado, até nós conseguirmos nos tornar pessoas melhores, profissionais mais experimentados, mais habilidosos, mas tudo é um processo. Ninguém vai conseguir se tornar melhor de uma hora para outra. O costume, a nossa conduta de ficarmos nos comparando com o outro é outra causa da inveja. Nós somos pessoas diferentes, temos uma história espiritual diferente, temos habilidades diferentes, estamos num meio diferente, de tal maneira que nós não podemos ficar nos comparando com os outros, especialmente para almejarmos o que o outro tem. Nem sempre o que o outro tem significa realmente felicidade. No mundo de aparências, de personas, de máscaras em que nós vivemos, às vezes nós olhamos para uma pessoa supostamente bem realizada na sociedade e achamos que aquilo é modelo de felicidade. Mas quando nós sabemos da intimidade, do que acontece na própria casa, não é bem assim. Também tem problemas, também tem tristeza, também tem dores. Então, nós não devemos ficar nos comparando uns com os outros. Nós, no nosso processo evolutivo, nós não estamos numa corrida para ver quem chega em primeiro lugar. Cada um tem a sua história, cada um tem o seu compasso, cada um tem as próprias necessidades. Então, a comparação que eu devo fazer é entre mim agora e o de ontem, para verificar se eu hoje sou melhor do que fui ontem. É essa avaliação que todos nós devemos fazer. Não se eu sou melhor que o outro. Infelizmente, a nossa sociedade ainda é uma sociedade assim, sociedade do pódio, que o mais feliz significaria ser o primeiro, ser o mais rico, ser o mais bonito, ser o mais inteligente. Mas esse não é o padrão para nós no processo evolutivo do espírito perante Deus. É uma caminhada, é uma maratona conosco mesmo, para que eu possa, na minha caminhada, ser feliz. Já falamos em outra oportunidade que felicidade não é um pote no fim do arco-íris, como se imagina. A felicidade deve ser a nossa trajetória, a nossa caminhada.
porque nós somos espíritos imortais. Quanto mais eu procure desfrutar das bênçãos diárias, mais feliz eu posso ser nessa própria caminhada, até que um dia essa felicidade não seja maculada pelas nossas dificuldades, as nossas imperfeições, quando nós nos tornarmos espíritos mais purificados. Então, deixemos de nos comparar uns com os outros e façamos sempre o esforço para sermos hoje melhor do que nós somos ontem. Objetos da inveja. Esses são os nossos padrões sociais. A beleza. Por isso que os consultórios médicos hoje estão abarrotados com gente querendo acertar os mínimos defeitos do rosto. Acertar a pontinha do nariz está um pouquinho torta, a orelha que é um pouquinho de abano, né? Colocar um botox aqui, colocar um botox ali. Isso deve ser feito para nos satisfazer, para nos ajudar a ter um bem-estar, mas nunca em comparação, porque os valores mudam. Ser magrinha, ter as medidas fashion, né, dos desfiles, é um padrão para muitos hoje, mas antes não era assim. O padrão de uma etnia, de um povo, é uma, é um, para outro é outro. Há pessoas que gostam de padrões diferentes. Há mulheres que gostam de homens baixinhos, de homens calvos, graças a Deus, né? Gostam de homens másculos, fortes, de nariz adunco, porque mostra força. Então, é o padrão social e que a gente vive aí procurando conquistar e gastamos horrores, quem pode, em fazer plásticas desnecessárias, só para ficar parecido com uma artista qualquer, com um ator. Correr atrás do dinheiro, almejar o dinheiro que o outro tem, às vezes muito além do necessário e até do supérfluo necessário ao nosso bem-estar, ao nosso conforto. Querer ficar rico. E aí, dentro da inveja, nós queremos beleza, dinheiro, desfrutar do sexo de qualquer maneira, explorando o próximo, levando vantagem em tudo, para ser o primeiro da sociedade, para ter o sucesso, o reconhecimento, para ter poder, imaginando que tudo isso, né, vai nos proporcionar liberdade para fazer o que nós queremos. E na sociedade nós não temos essa liberdade, porque a minha liberdade vai até onde começa a liberdade do outro, o bem-estar do outro. Nós invejamos o que nós chamamos de amor, e às vezes é só paixão. Invejamos uma família feliz, uma família harmoniosa. Nós precisamos buscar viver de melhor maneira. Vejamos a personalidade magnética, aquela personalidade que cativa o outro, que conquista multidões. O que mais? Invejamos a experiência. Invejamos, cobiçamos. Há profissionais que saem da faculdade e querem ter sucesso, querem ter experiência, querem ter clientes um ano depois. Quando esses profissionais experientes, de sucesso, trabalharam 20, 30 anos, se esforçaram muito, estudaram muito, treinaram muito para alcançar essa condição. E vejamos a felicidade do outro. Aliás, nós precisamos tomar cuidado nos tempos de mídias sociais, em que nós esbanjamos felicidade
aparente, falsa, né? Postamos aí a nossa casa, o nosso carro novo, a nossa viagem para lugares paradisíacos, o que só faz é atrair a inveja do outro. Viver com simplicidade, ou viver com humildade, embora tendo condições, para não humilhar os outros, para não despertar sentimentos infelizes. É preciso tomar esse cuidado. Vamos ver aqui algumas particularidades. Eu vou me desculpar, porque são vários itens. E eu fiquei pensando se eu tirava um ou tirava outro para diminuir um pouquinho o tempo, mas eu vou evitar, vou diminuir um pouquinho os comentários para que vocês possam ter aí uma percepção das várias ocorrências relacionadas com a inveja. Aí depois, no final, se tivermos perguntas, comentários, a gente pode ampliar um pouquinho. A inveja é um assunto entre duas pessoas, uma flecha indo do invejoso ao coração do outro, mais favorecido. Diferencia-se do ciúme, porque este é um triângulo do qual você teme perder o ser amado para outra pessoa. Falamos recentemente sobre o ciúme, na semana passada, que é isso. Eu tenho medo que alguém tome de mim aquilo que eu acho que é razão da minha felicidade. Aqui na inveja, eu quero o que o outro tem. Então, não importa as outras pessoas, a não ser para eu me mostrar segundo aquilo que o outro tem. Então, essa relação é minha com aquele que se eu considero melhor. Então, é um pensamento, às vezes uma atitude que vai indo na direção do outro. Se o outro estiver espiritualmente elevado, a minha inveja, a minha cobiça, o meu mal-olhado não vai atingi-lo. Mas se o outro também possuir sentimentos infelizes, orgulho, vaidade, vai haver um choque de fluidos e isso pode gerar sofrimento para todos. A inveja independe de o invejoso possuir bens suficientes ou destaque social. Infelicita-se simplesmente porque o outro possui algo que a mais que ele não alcançou. A inveja, portanto, surge do desejo e não pela necessidade. Então, é algo interno, é uma dificuldade minha, é uma imperfeição moral. Eu posso ter bens, ter muitos bens, ter muitas coisas, ter pessoas, mas eu fico querendo o que o outro tem e eu não tenho. Ao invés de me contentar com aquilo que eu já possuo e me esforçar para avançar para outros aspectos, não, eu fico aqui. Puxa, olha só o que o outro conquistou. Eu tenho aqui a minha casa, mas olha a mansão que ele comprou, o iate novo, a bicicleta nova. Eu já tenho a minha aqui, mas a bicicleta do outro tem várias marchas. Então, a questão da inveja não é porque eu preciso, é porque eu quero. É porque eu acho que aquilo que eu quero vai me fazer feliz. Não conseguir conquistar porque o outro tem. A inveja pode ser explícita ou transparente, perfeitamente identificada pelo seu possuidor, ou inconsciente, compondo uma personalidade egocêntrica ou neurótica. É a questão do autoconhecimento. É algo que às vezes eu faço, eu sinto, eu penso, sem me dar conta disso. Outras vezes, não. Outras vezes, eu digo para mim mesmo, eu estou com uma inveja daquilo lá, daquela pessoa. Eu sei que sou assim. Não consigo lidar com essa questão. Sou invejoso e sou infeliz. Em geral, nós vamos ver que é um sentimento negado. Eu escondo
muitas vezes de mim mesmo. Por quê? Porque, primeiro, que é feio, né? A sociedade recrimina, de alguma maneira, a inveja. E, de outro lado, quando eu me digo invejoso, eu já estou me colocando numa situação menor, inferior àquele outro. Ou seja, na sociedade eu não sou tão bom quanto é o outro. Então eu sou um perdedor, sou um fracassado, embora tenha muitos valores dentro de mim. Então, por isso a inveja coexiste com a vergonha da própria condição. Então, em geral, o invejoso não diz que é invejoso e quase sempre esconde de si mesmo, não se permite raciocinar em cima disso, porque sabe que é inadequado. O invejoso lamenta e sofre com o triunfo alheio e quase sempre não luta pelo seu, permanecendo na acomodação e no pensamento de que é o injustiçado. O invejoso é a vítima. A vida não lhe deu aquilo que ele quer, aquilo que o outro tem, que deu para os outros. Então ele sofre. O invejoso sofre, é um sofredor. Como em geral, em todas as nossas imperfeições, nós sofremos, porque não somos plenos, não somos plenamente realizados na nossa vida. Mas não é porque precisamos, é porque a nossa ambição, porque o nosso ego exacerbado quer muito mais do que precisa. Não tem somente o necessário, aquilo que é suficiente para o seu conforto. Aliás, muito conforto. Então ele vive a lamentar, vive a reclamar que é injustiçado por Deus, pela sociedade, e quase sempre, permanecendo na reclamação, na lamentação, ele não se esforça para conseguir e vai se utilizar muitas vezes de meios ilícitos para alcançar aquilo que ele deseja. E por ser um sentimento infeliz, ambicioso, por trás disso, também há uma certa maldade. Então, ele vai ficar feliz quando vê a queda do outro, o fracasso, o insucesso do outro. Quando ele perde, eu não consegui, mas se o outro perde, eu fico feliz porque ele perdeu. Vejamos como a inveja é degradante, é imoral no nosso processo evolutivo. Se o invejado toma por algum motivo, o invejoso sorri por dentro. Se procura socorrer, não é para ajudar desinteressadamente, mas para situar-se numa posição de superioridade. Então, ele caiu no fracasso e você vai lá dizendo: oh, posso te ajudar em alguma coisa? Coitadinho, você está infeliz. A situação, para mim, reverteu, porque o meu desejo não foi realizado, mas no desejo meu estava embutido o outro não ter também. E ele não tendo, eu já me contento em também não ter. E aí eu vou tentar ajudar, mas não é sincero, não é verdadeiro. É quase que uma forma de humilhar aquele que perdeu. Pesquisadores do Instituto Nacional de Ciências Radiológicas, no Japão, olhem só que informação, constataram que a inveja é percebida pelo córtex dorsal anterior, mesma região do cérebro que registra dores físicas, e verificaram que a imaginação da queda do invejado faz reagir a área do cérebro chamado estriado ventral, que é o centro de prazer, ligado às nossas emoções, assim como a amígdala. Então, a experiência é essa. Na medida que nós temos um determinado tipo de pensamento, a inveja,
Esse pensamento acende uma determinada área do nosso cérebro. Isso é constatado em ressonância magnética. Então, a inveja é registrada na mesma área da dor. Ou seja, o invejoso sofre angústia, fica amargurado, fica aflito. E sente prazer quando fica sabendo da falência, da queda do outro. Olha só como que nós somos, né? A inveja é insaciável, pois ainda que alcance algo ou alguém, continuará a desejar sempre mais. É algo não resolvido. Porque na nossa vida, sempre alguém vai ter alguma coisa que eu não tenho. E às vezes vai ter mais. Nós estamos vendo aí a corrida ao espaço. Elon Musk, né, e o outro, que eu não me lembro o nome. Um foi até a estratosfera, né? O outro já vai além da atmosfera. Cada um avançando. Sempre vai ter alguém aqui na Terra com mais inteligência, com mais dinheiro, com mais habilidade, e o invejoso vai ficar sempre achando que aquilo vai lhe fazer feliz. Então, se eu não tratar isso, eu vou ser um doente crônico da inveja, vivendo infeliz, sofrendo, e, em geral, fazendo o outro sofrer também. A inveja pode ser identificada desde a infância e pode ocorrer mesmo entre os irmãos, quando estes se destacam na família ou na sociedade. Então, lembra quando nós falamos das causas profundas? Muitas vezes essas causas profundas se manifestam na infância, porque o sentimento é tão forte que extrapola o véu do esquecimento. Aliás, em geral, as emoções, os sentimentos, nós carregamos conosco para serem disciplinados pelos nossos pais. Então, trazendo da infância essas nossas tendências infelizes, sem, às vezes, nenhuma influência do meio, nós vamos nos sentir supostamente injustiçados. Até com animais acontece isso. Nós vimos na televisão uma experiência com 2 macaquinhos, que o experimentador fez o seguinte, deu a mesma atividade para os dois. E aí, para um, no começo eles deram a mesma recompensa, que era uma guloseima, algo gostoso. Depois, o experimentador começou a dar para um alimento mais amargo. Quando ele percebeu que houve uma diferença, ele começou a brigar. Então, mesmo a alma animal, que está lá com seus pródromos nas emoções, dos sentimentos, como diz André Luiz, as crianças também trazem isso e conseguem perceber algumas diferenças. Por exemplo, no brinquedo que o pai dá para um e dá para o outro, o cuidado, o carinho que é dado mais para um do que é dado para o outro. Então, já na infância, os pais precisam ter um olhar para os filhos para identificar quando ele já traz consigo a questão da inveja e ter um processo educativo mais justo, mais correto. O invejoso infeliz observa e persegue, especialmente quando se encontra em posição de poder, quando ele pode mandar, quando ele pode abusar. E então ele faz isso. Às vezes o chefe percebe num funcionário subalterno melhores qualidades. O funcionário é mais querido, tem mais atenção dos companheiros. E aí ele, embora sendo chefe, ganhando mais, ele começa a reprovar, começa a recriminar e começa a punir, às vezes indiretamente, o subalterno, porque vê nele qualidades que ainda ele não conseguiu.
A inveja diariamente impõe um severo desafio ou vigilância absolutamente desnecessários ao livre fluir das potencialidades do invejoso. Então, na medida em que eu vivencio uma inveja crônica, mormente quando eu estou numa situação da qual eu não escapo, como trabalhar com alguém ou numa família, na medida que eu me dedico a ser invejoso, a ser vigilante com relação à conduta do outro, o que acontece? Eu estou perdendo tempo, eu estou dificultando o desenvolvimento das minhas próprias potencialidades, que poderiam me levar a crescer para adquirir o que eu quero realmente, sem precisar almejar, cobiçar as coisas dos outros. Quando o invejoso compete, não é apenas para vencer a si mesmo e progredir, mas para vencer o outro a qualquer custo. Então, destruir o que o outro tem, tomar o que o outro tem, diminuir o outro, faz parte do planejamento do invejoso, que assim imagina, tirando fulano, o invejado, da sua trajetória, que as suas possibilidades de ser feliz, de gozar prazeres, de desfrutar benesses sociais, será mais fácil. Então, ele está em permanente estado de alerta com relação a isso. E o que ele quer, no fundo mesmo, é destruir a felicidade do outro, que lhe empana, que obscurece a sua própria felicidade, o seu ego. Seus expedientes são as críticas, ofensas, dominação, rejeição, difamação, agressões, rivalidade e vinganças, sem se preocupar com o sofrimento ou os prejuízos causados ao outro. Essa explicação detalhada é importante para a gente analisar a nossa vida, porque às vezes, quando eu critico demais alguém, talvez não seja uma crítica justa, uma avaliação justa, mas seja lá dentro de nós, meio oculta, uma inveja, um desejo de ser tal qual ele é. O invejoso descarrega sobre suas vítimas correntes mentais prejudiciais, mas que só as alcançarão se estiverem na mesma sintonia. Nós aprendemos na doutrina espírita a força do pensamento. O pensamento vai exteriorizado, carregado de fluidos inferiores. Aquele mal-olhado que mata uma planta. O Divaldo conta uma história muito interessante de uma senhora que foi na sua casa e deu aquele olhar para uma planta e ela falou assim para ele: ó, Divaldo, eu acho que sua planta vai morrer porque eu admirei ela e eu tenho um olhar terrível. Eu invejo essas plantas dos outros. E no outro dia a planta morreu mesmo, definhou. Tal a carga do magnetismo que ela tinha. Acontece que o Divaldo é médio, o Divaldo é inteligente, e ele percebeu ali nela um potencial e a ajudou a transformar aquele magnetismo da inveja pernicioso em ação para o bem, aplicando passes. Ajudou a senhora a libertar-se daquele sentimento infeliz. Então, cuidado quando nós endereçamos ao próximo sentimentos de inveja. Mesmo que a gente já exerça um certo controle sobre as nossas condutas. Pretende ser o único centro da atenção, credor de todos os cultos e referências, e costuma falar excessivamente bem das próprias coisas. Ou seja, na medida que eu me enalteço, eu me valorizo, eu me apresento, falando das nossas potencialidades, que eu faço isso, que eu faço aquilo, que eu fiz plástica, né, que eu sou bem realizado, eu tenho uma família feliz, eu tenho um bom emprego. No fundo, eu trago lá essa minha dificuldade, às vezes uma baixa autoestima, às vezes uma inveja, porque na medida que eu me realço, eu diminuo o outro. Eu atraio atenção
para mim, para as minhas possibilidades. Quando eu preciso saber que os meus potenciais serão naturalmente reconhecidos pelos outros na medida que eu passo a conviver, a servir, a trabalhar naturalmente. O invejoso tende a se afastar do amigo vitorioso, justificando-se que ele está diferente. Quer dizer, a gente tem dificuldade de reconhecer o sucesso daquele que caminhou conosco, que se tornou melhor, que passou um concurso, que passou na faculdade, se tornou um bom profissional. E eu que era aqui preguiçoso, que não estudava, eu não tenho a humildade de continuar sendo amigo, companheiro, porque eu me sinto humilhado perante o outro. Eu não reconheço que eu não me esforcei, que ele foi mais inteligente, que ele estudou, que ele passou e seguiu a vida dele para o sucesso. Não, eu fico criticando o outro, né, dizendo que mudou e não merece mais a minha companhia, ou não me quer mais junto dele, quando não é verdade, sou eu que me afasto pela minha dificuldade. Quando alguém tenta ajudar o invejoso, a vaidade o coloca em estado de rejeição, afirmando que tudo está bem, pois aceitar o socorro significaria reconhecer a sua incapacidade perante o outro. É o ego exacerbado, né? O ego lá em cima. Não se permite ser humilhado. Então, se eu estou aqui e o outro subiu e quer me ajudar, não preciso, não, está tudo bem, eu sou assim, gosto da minha vida do jeito que estou. Às vezes estou desempregado, às vezes estou sem dinheiro, e o amigo de sucesso quer me ajudar, me dar um emprego, eu não aceito. Por quê? Porque seria uma humilhação para o meu ego. Normalmente, a inveja soma na comparação com pessoas em situações próximas e assemelhadas, mas em patamares diferentes. Aqueles do meu círculo de convivência, né? Família, amigos, pessoas do bairro, colegas de trabalho, né? É que estão mais próximos de mim, que me afetam, afetam o meio em que eu estou. Às vezes acontece no clube que eu participo, no local de trabalho, no centro espírita. Por quê? Porque é o meio onde eu me estabeleço e é, às vezes, o meio onde eu quero me destacar. É recorrente a inveja de personagens fictícios ou pessoas distantes do convívio, como as celebridades, de pessoas desconhecidas. Às vezes você está com um carro novo, vem alguém, passa um prego, uma pedra. Por que alguém faria isso? É uma inveja, porque o outro tem um carro bonito, é um burguês, né? Eu sou um proletariado, sou um pobre, excluído da sociedade, ninguém faz nada por mim, e então eu acho que eu tenho que destruir a felicidade do outro. É inveja, não é pobreza. Isso não é pobreza. O pobre, moralmente elevado, ele se esforça para trabalhar, para sobreviver. Né? Nós vemos pessoas humildes se esforçando, pessoas que recolhem recicláveis, que estão ali, a gente vê na rua todo dia passando com o seu carrinho, né? Não pede esmola, trabalha. E quem faz isso são os invejosos, os preguiçosos, os acomodados, mesmo contra outros que não conhecem. Acontece também. Não é inveja trabalhar, lutar para se conquistar o objeto de desejo, quando feito com humildade e honestidade e sem desejar o prejuízo de quem já alcançou. Isso decorre da admiração. Puxa, o cara trabalhou, estudou, conseguiu um sucesso, é um empreendedor, eu também quero ser. É natural eu querer ser melhor, eu me espelhar no outro, mas do lado positivo, para aproveitar os potenciais, aprender com o outro e crescermos juntos. Às vezes o outro mais que eu, porque ele tem mais potenciais, tem mais experiência. Mas isso não é considerado uma inveja, é um desejo natural nós crescermos. Não é inveja a indignação pela certa e imparcial percepção de uma injustiça.
quando nós vemos que o outro cresceu roubando, explorando. Mas é só uma percepção. Eu não vou dizer assim que eu quero fazer a mesma coisa que ele fez para conseguir. Eu apenas reconheço que o crescimento do outro, que a felicidade do outro foi conquistada de uma maneira indevida, ilegal, injusta. É natural nós fazermos esse juízo, porque, infelizmente, na nossa sociedade, no nosso mundo, ainda essa imperfeição permanece presente e as pessoas se aproveitam da desonestidade para conseguir o que querem. O medo da inveja é tão grande que entra na esfera do misticismo. Algumas pessoas acreditam que a inveja alheia tem o poder de lhes causar magicamente algum mal. É falta de conhecimento com relação às coisas do espírito. Achar que a inveja pode me prejudicar, achar que eu caí por causa da inveja do outro. Não. O outro pode endereçar um pensamento de inveja para mim, mas eu só vou cair, só vou entrar na faixa se eu também estiver pensando de maneira indevida. Não estiver me esforçando para continuar e manter aquilo que eu consegui. A inveja impossibilita o sentimento de gratidão. Isso ocorre porque o invejoso é incapaz de sentir que o outro lhe dá algo de bom grado, e sim o faz por necessidade de humilhar o invejoso. Então, o invejoso não é grato. O invejoso, quando recebe alguma coisa, ele acha que merece aquilo e pronto. Né? O invejoso deseja que o outro perca alguma coisa, sem que isso resulte necessariamente de algum benefício para ele próprio. Assim, dentro dos padrões da nossa racionalidade, a inveja parece injustificada. Somos capazes de dar muitas razões para o ódio, para a mágoa e para o ciúme, mas para a inveja, quase sempre o invejado nada fez. Então, é sempre o sentimento, o desejo de o outro cair, de o outro perder, mesmo que eu não ganhe nada com isso. Porque assim o outro vai permanecer em pé de igualdade comigo. Além da inveja individual, as pessoas costumam ter invejas coletivas, acentuando com isso a rivalidade entre as nações, entre as cidades, até entre bairros e ruas. Né? Invejar um país vizinho, uma cidade vizinha. Né? A inveja também pode ser incentivada pelos espíritos inferiores, que desejam a nossa queda ou a da pessoa alvo dos nossos interesses. São os processos obsessivos, porque os espíritos também continuam com as mesmas imperfeições, os mesmos sentimentos. Algumas fases da inveja, admiração. Às vezes começa com uma admiração, passa por uma comparação, percepção da indiferença e chega na inveja. Consequências, irritação. Né? O meu estado de alerta, de observação, de atenção, me leva a um processo de desajuste corporal. Começa pela irritação, segue para o estresse com alteração do humor, do sono, da digestão, questões cardíacas. Muitas vezes me leva ao isolamento, para que eu não seja colocado numa situação de comparação com aquele de destaque. Vou viver na tristeza, no mau humor, na amargura, no mal-estar. Posso até seguir para crimes, matando aquele que é objeto da minha inveja. E agora, para encerrar, nós vamos ver algumas formas de tratarmos isso. Primeiro, como sempre, admitir que somos invejosos, admitir que temos uma imperfeição, para, reconhecendo, poder tratar. Quem não reconhece, quem não acha que tem, não tem motivo para tratar aquilo que acha que não tem. Submeter-se a uma terapia, trabalhando a autoestima, os conflitos de inferioridade e insegurança e as possíveis ocorrências que despertaram ou incentivaram a inveja.
Não adianta a gente imaginar que a gente sozinho, indo ao centro espírita, à religião, tomando passe, nós vamos conseguir trabalhar a nossa inveja. Está lá enraizado no nosso ego. Precisamos descobrir as causas e trabalhar. E só o processo psicoterapêutico é que consegue nos ajudar nesse aspecto. Não se comparar a outras pessoas, percebendo que as pessoas são únicas e que os padrões alheios não servem à nossa felicidade. É uma questão de treino, do hábito mental. Sempre quando nós olharmos para alguém, evitarmos de fazer comparação. Diga assim, ele é ele, eu sou eu. Ela é ela, eu sou eu. Cada um tem o seu jeito. Eu tenho o meu jeito. E assim, mentalmente, nós vamos tentando bloquear as raízes da inveja. Viver a religiosidade, a espiritualidade, valendo-se da prece, da água fluidificada, da meditação, das boas leituras, habituando a mente aos bons pensamentos e às vinculações com os bons espíritos. Tudo aquilo que nos ajuda a elevar o pensamento em frequências boas, frequências elevadas, bloqueia os pensamentos infelizes que a inveja nos provoca. Então, frequentar o centro espírita, uma religião, ter boas leituras, né? No centro espírita, assistir ao evangelho, fazer preces, tomar o passe, isso é muito útil, muito bom. Reconhecer a perfeição da justiça divina, resignando-se com as situações que não pode mudar, ou trabalhando honestamente para modificá-las para melhor, sempre de acordo com a lei, cada um segundo as suas obras. Quando eu confio em Deus, que Deus é justo e bom, misericordioso, eu sei que Ele me permite acontecer somente aquilo que eu mereço e que é bom ao meu processo evolutivo. E que esse meu processo evolutivo depende do esforço que eu faço para me tornar melhor, honestamente, me esforçando para o bem. Desenvolver admiração sadia, abençoando quem lhe parece melhor condição e orando pela sua felicidade. Né? Então, admirar o outro, o esforço que ele fez para se tornar melhor, nunca tirando conclusões precipitadas de que se ele conseguiu ser melhor e mais feliz, aparentemente para mim, é porque ele roubou, porque ele fez coisa errada. Experimentar contentamento com o sucesso dos amigos, sem nada pedir, sem nada desejar. Ficar contente que o outro ganhou na loteria R$1 milhão, $1 milhão, mesmo que eu não tenha ganhado. Então, ser feliz com a alegria do outro é uma grande conquista para as nossas almas. Evitar a crítica e a maledicência em relação ao sucesso dos outros, conservando o silêncio e procurando destacar-lhes os valores nobres. Então, se eu ainda não consigo admirar o outro, se eu começar a silenciar a crítica, já é um primeiro passo. Não falar mal do outro já é uma grande coisa, já é um avanço nessa minha luta para a superação da inveja. E quando na condição de paz, trabalhar com os filhos as condutas que expressem a inveja, procurando corrigir-lhes o pensamento no nascedouro. Assim como eu tenho que trabalhar na minha intimidade, na inveja, aqueles que estão submetidos ao meu dever, eu também preciso auxiliar. São os meus filhos, muitas vezes a companheira ou o companheiro. Né? Por quê? Porque assim nós nos ajudamos um ao outro a crescermos em espírito, em evoluirmos para nos tornarmos uma pessoa melhor, uma pessoa de bem. Vejamos como é difícil esse tema, né? Mas nós precisamos ir trabalhando para nos tornarmos cada vez melhores.